E se eu te dissesse que a maior biblioteca da história da humanidade nunca foi destruída? Que a narrativa oficial, repleta de incêndios e invasões, pode ser apenas uma cortina de fumaça para esconder algo muito maior? Imagine uma biblioteca antiga, repleta de rolos de papiro contendo saberes que poderiam reescrever nossa história, enterrados sob os escombros da antiga Alexandria. Eu te convido a mergulhar comigo nessa jornada profunda, de luzes e sombras, onde cada novo túnel revela um fragmento de verdade. Bem-vindo à busca pela Biblioteca Subterrânea de Alexandria. No coração do Egito helenístico, Alexandria se levantou como um farol do conhecimento no século III a.C. Fundada por Alexandre, o Grande, cresceu rumo ao mar Mediterrâneo, atraindo sábios de todo o mundo antigo. Lá floresceu a famosa biblioteca, projetada para reunir todo o saber humano: matemática, medicina, astronomia, filosofia, literatura, arte. Com estimativas que vão de 400.000 a mais de 700.000 rolos de papiro, ela não era apenas uma coleção. Era um centro de pesquisa, uma espécie de Google do seu tempo. A narrativa que chegamos a aceitar conta que em 48 a.C., durante a Guerra Civil entre César e Pompeu, Júlio César ordenou o incêndio da frota egípcia ancorada no porto de Alexandria, e as chamas teriam consumido milhares desses rolos. Mas os relatos são divergentes. Alguns falam de incêndio em navios, outros afirmam que o fogo alcançou bairros da cidade, e temos escassez de testemunhos confiáveis sobre as perdas reais da biblioteca. Depois, na curva dos séculos, com a ascensão do cristianismo, alguns padres teriam destruído o que restou, acusando os filósofos pagãos de heresia. Séculos depois, durante a invasão muçulmana de 642 d.C., há contos de califas consultando sábios antes de mandar eliminar a velha biblioteca. Mas essas causas se empilham sem consistência documental. Não há um inventário preciso, não há um registro arqueológico claro de uma destruição em massa. Aqui reside o primeiro lampejo de dúvida. Se tudo foi destruído, por que não temos rastro? Onde estão as cinzas? Onde estão os relatos formais de juristas, cronistas contemporâneos? A hipótese se ergue. E se os documentos centrais, os mais valiosos, não tenham sido queimados, mas escondidos? Dizem que estudiosos ligados ao Museu de Alexandria, nossa universidade antiga, anteciparam o perigo iminente. Talvez tenham trabalhado em silêncio, identificando rolos estratégicos, geografia avançada, astronomia, engenharia, filosofia, e transportado esses conteúdos para locais seguros, subterrâneos, protegidos por muros invisíveis ao tempo. Escavando nos registros dos primeiros viajantes medievais, encontramos ecos de galerias secretas, portas fechadas, locais onde sacerdotes egípcios ainda guardavam objetos sagrados longe dos invasores. Embora muitos relatos sejam envoltos em misticismo, trazem consistências geográficas, áreas próximas a templos, ao porto, locais construídos sobre o solo original da antiga Alexandria. Mas mais do que lendas, temos concreto. No século XXI, autoridades egípcias apoiaram escavações em busca da tumba de Cleópatra e dos restos de Taposiris Magna. A arqueóloga dominicana Kathleen Martinez iniciou esse trabalho em 2009 e, à medida que aprofundava seu trabalho, emergiram sistemas de galerias subterrâneas, túneis de dimensões impressionantes alinhados sob a cidade moderna. Esses túneis, aparentemente parte de um sistema de drenagem ou das antigas fundações, nunca foram completamente documentados. Em alguns casos, o acesso foi restringido, imagens removidas de registros públicos, detalhes sumariamente censurados. Testemunhos de trabalhadores locais, supostos documentos internos, apontam para câmaras sigilosas, corredores lacrados com argamassa, fechados sem registro. Empresas contratadas para sondagem magnética detectaram cavidades, bolsas de ar enormes, onde nada deveria existir segundo o mapeamento urbano convencional. Esses indícios já são suficientes para levantar a hipótese de um espaço escondido, mas tudo segue envolto em silêncio.
Os artefatos supostamente descobertos nesses túneis são descritos de forma vaga. Cerâmicas com inscrições, artefatos quebrados, fragmentos de papiros contaminados. Mas nada que tenha sido liberado no sistema acadêmico, quase como se alguém tivesse pedido para que os resultados não vissem a luz do dia. Documentos internos alegavam que não deve haver divulgação de materiais sensíveis antes de autorização internacional. E o que poderia ser tão sensível? Para muitos teóricos, trata-se de rolos de conhecimento proibido, mapas do mundo antes do dilúvio, referências a civilizações tecnicamente avançadas, Atlântida, Lemúria, reinos que existiriam em paralelo ao Egito. Tratos de alquimia, cosmologia diferente daquela que conhecemos, teorias pré-copernicanas de planetas, rotações, dimensões, documentos que apontariam para a engenharia genética em formas rudimentares, cruzamentos de plantas, animais, e textos que falam de energias transformadoras geradas por som ou por cristais ocultos. Há uma analogia. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados entre 1946 e 1956, a comunidade religiosa e acadêmica reagiu com uma busca urgente por apertar o controle sobre textos antigos. Muitos dos manuscritos foram levados a lugares restritos, editados, guardados. Alguns nunca foram traduzidos. Outras narrativas, sobre a Enoque, sobre anjos caídos, ficaram quase esquecidas. Os rolos de Alexandria poderiam representar o mesmo perigo. Conhecimento capaz de questionar pilares da religião, da ciência, das potências mundiais. Então, a grande questão: quem poderia desejar manter isso silenciado? Boatos sugerem que o Vaticano, com seus arquivos secretos, teria um papel. Ele possui um acervo que ultrapassa a sobrevivência da biblioteca original. A hipótese é que, para proteger seu poder simbólico, muitos papéis foram absorvidos para não ser usados contra a narrativa religiosa dominante. Outros fazem menção a sociedades secretas, os Illuminati maçons de alto escalão, colegas esotéricos, que teriam interesse em proteger, ou, inversamente, explorar esse conhecimento seletivamente. Sobretudo, governos com recursos para financiar escavações, censurar achados e vetar publicações. Espiões enviados para avaliar o que havia, bilhões investidos para proteger patrimônio e um manto de tratamento confidencial. Mas uma guerra silenciosa segue embaixo de Alexandria. Curiosos, pesquisadores independentes, turistas que relatam encontros com locais que viram algo, mapas, câmeras sendo confiscadas por autoridades, e mesmo aventureiros que entram e não retornam para contar a história. Ainda hoje, pedidos de acesso são ignorados, licenças canceladas, estudos arqueológicos são pausados sem explicação. A humanidade está diante de uma bifurcação. Aceitar a história incompleta que nos foi servida, incêndios, perdas, lacunas, ou admitir que há algo mais, enterrado, que pode reescrever nossa compreensão de nós mesmos. Imagina comigo um corredor escuro, o coração da biblioteca subterrânea. Você segura um rolo digitalizado que revela textos sobre interferência sonora em matéria, plantas que cresciam por ressonância, instrumentos antigos que mediam solenidades planetárias, câmaras preenchidas com esferas de metal que, segundo os antigos, canalizavam energia das estrelas. Menções a civilizações que floresceram milênios antes do Egito que conhecemos, culturas que teriam sido apagadas da história por governos territoriais. Não é ficção científica. São fragmentos de rostos, rituais, tecnologias que nos remetem ao que consideramos futuro, mas pode ter sido passado oculto. E se esse conhecimento sobreviver intacto, mesmo sob a égide do silêncio, quem somos nós para impedi-lo de emergir? A narrativa se completa. Fogo, invasão, destruição. Tudo isso foi a cortina de fumaça. O verdadeiro tesouro seguia abaixo, protegido, mas calado. Em um jogo milenar de poder, conhecimento sempre foi a arma mais perigosa. Quem o controla, controla a narrativa da humanidade. Que fique claro, isso aqui não é fantasia. É a teoria que cresce entre historiadores que questionam o silêncio arqueológico.
Entre jornalistas investigativos que percebem padrões em licenças e restrições. Entre trabalhadores que falaram com pressa, olhar furtivo, receio de repercussão. A chamada final é clara. Essa teoria merece seu olhar. Sua pergunta, seu questionamento. Será que a Biblioteca Subterrânea de Alexandria existe? Será que o manuscrito que pode mudar nossa visão do passado ainda repousa em um vento oceânico, aguardando para ser revelado? Se isso mexe com você, compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário. O que você acha que está lá embaixo? Existe mesmo uma justiça a ser feita, a justiça do conhecimento que não pode, jamais, permanecer oculto. Obrigado por caminhar comigo por esse túnel de possibilidades. Nos vemos no próximo vídeo. E quem sabe lá na base onde toda a verdade registrada aguarda para ressurgir.